Desde há décadas que vários investigadores têm tentado procurar sintetizar o quadro de interpretações teóricas e variáveis instrumentais para modelos de desenvolvimento económico e para controlar as crises. Esta, portanto, é a temática que vamos apresentar e que tem a ver primeiro com Keynes, que viveu entre 1883 e 1946 e que desenvolve uma análise do modelo macroeconómico em que interpreta o funcionamento da economia, as várias variáveis instrumentais com vista a corrigir dois flagelos que ele considera importantes, que são o desemprego e a inflação. E que ele considera que é através da procura global que isto se corrige e que se fomenta a economia. Vamos então procurar analisar como é que Keynes caracteriza a procura global. Ele diz que a procura global é igual ao consumo mais o investimento, mais os gastos do Estado, mais as exportações. E, portanto, como é que vão ser afetados os principais problemas, que são o desemprego e a inflação? O desemprego resulta da falta de procura, segundo Keynes. E a inflação por excesso da procura e estrangulamentos da oferta. Isto é, se eu quero comprar muitas coisas e a oferta não responde, o preço sobe sem uma razão efetiva. Para combater o desemprego, segundo Keynes, ele dizia que haveria que introduzir algumas variáveis estratégicas. Por exemplo, para aumentar o consumo era necessário aumentar o rendimento disponível e, para isso, a diminuição de impostos e criação de emprego. Para aumentar o investimento, haveria que baixar a taxa de juros. E para aumentar os gastos do Estado para dinamizar a economia, era, portanto, através de mais obras públicas ou racionalizar a despesa. E ainda, para dinamizar as exportações, havia que desvalorizar a moeda. Por outro lado, para combater a inflação, Keynes dizia-nos que havia que fazer algumas, ou melhor, utilizar algumas das variáveis, como era subir os impostos porque tínhamos consumo a mais. Ou então, subir a taxa de juro para baixar o investimento. Ou ainda, podíamos revalorizar a moeda para dinamizar as exportações. Portanto, todo este conjunto de instrumentos conduzia-nos a quê? Conduzia-nos a um controle da inflação e à dinamização da atividade económica para colmatar o desemprego. Porém, com a crise de 73, portanto, a crise petrolífera de 73, nós fomos confrontados com uma nova realidade. É que pode haver inflação por estrangulamento, isto é, dos fatores produtivos e pela sua subida de preço. Isto agora temos custos de produção a aumentar e qual é, chamemos, as implicações disto? Bom, as implicações disto são que há uma nova interpretação da inflação resultante, concretamente, do barril de petróleo passar de $2 por barril para $35 por barril. E qual é a resposta disto? Bom, a resposta disto é-nos dada através de uma política liberal que é preconizada por Max Weber e Milton Friedman, em que assenta principalmente pelo combate à inflação nos instrumentos de gestão. Isto é, através da inovação, através dos aumentos de produtividade, através da melhoria do processo de qualidade e de métodos, etc. Portanto, há aqui, em paralelo à utilização de instrumentos macroeconómicos keynesianos, um conjunto de novas medidas com base na gestão e na dinamização da empresa e na sua melhor eficácia para controlá-la. Bom, aparentemente nós diríamos que Keynes tinha morrido, ou alguns chegaram a defender que Keynes tinha morrido e estávamos numa nova realidade.
Essa realidade foi implementada por uma série de políticas, como pela Sra. Thatcher, que é interessante que Tony Blair, que sendo um trabalhista, ele faz mais privatizações que a própria Sra. Thatcher. Mas nós somos confrontados com um novo desafio. A crise de 2008. E a crise de 2008 é uma crise em que se evidencia a estagnação económica, os desequilíbrios financeiros e a deflação. Ora bem, a pergunta era, então, teríamos que ressuscitar Keynes? E quais seriam os instrumentos keynesianos para combatermos este novo tipo de crise económica? Bom, obras públicas, o que quer dizer que aumentaríamos o déficit, mais dívida pública, reduziríamos a taxa de juro e fomentar as exportações e desvalorizar a moeda como instrumento anteriormente preconizado. Bom, surge um problema. É que nós neste momento estamos no euro. E no quadro do euro, as situações são diferentes. Nós, mesmo que quiséssemos dinamizar as obras públicas, aumentaríamos o déficit para mais de 3% do PIB. Ao contrairmos dívida pública para suportar financeiramente as várias estratégias de dinamização, ultrapassávamos os 60%. Bom, também não podíamos desvalorizar a taxa de juros, nem subi-la, nem descê-la arbitrariamente, porque quem controla isso é o Banco Central Europeu. E no limite, nós não poderíamos fomentar as exportações por desvalorização da moeda, porque estamos no quadro do euro. Então, a pergunta que se põe é: as soluções técnicas são incompatíveis no quadro da União Europeia e do euro? A única conclusão que se nos pode apresentar é: ou se negocia tudo referente ao euro e à União Europeia, ou estamos perante o fim do euro e da União Europeia. Porque quaisquer medidas de solução que sejam preconizadas neste quadro são entre si conflituantes e não conduzem a menos de que panaceias momentâneas e temporárias, sem que elas constituam efetivamente a dinamização da economia, porque não é por outra via, senão pela dinamização da economia, que controlamos os, de facto, elevadíssimos níveis de endividamento dos Estados. E toda a Europa será arrastada num vórtice em que tanto os países periféricos como depois os países centrais serão envolvidos e de catástrofe total.